Segunda-feira, dia 30 de maio, à altura falámos aqui um bocadinho de mercado, depois de 2 diazinhos de pausa, cá estamos nós de regresso e vamos já arrancar com o Sporting, com Franco Israel. É um nome que já tem sido apontado à equipa dos Leões nos últimos dias, hoje temos aqui mais algumas informações. É um guarda-redes que fez toda a época como titular na equipa sub-23 da Juventus, 38 jogos nessa equipa de sub-23, um guarda-redes uruguaio de 22 anos, que aparece aqui como conotação do Sporting. Agora, o Sporting, como sabemos, precisa de um guarda-redes, com a saída do João Virgínia tem apenas o Adam. Tem naturalmente ainda outros guarda-redes, mas de que fizeram parte da primeira equipa no ano passado é o Adam e era o Virgínia. Virgínia saiu, aparece aqui este guarda-redes, este Franco Israel, ele que foi muito cedo para a Juve, foi em 2018 para a Juve, ainda não se estreou pela equipa principal, aparece aqui como uma vontade que o Sporting tem de contratar. É um guarda-redes que custou cerca de 2,2 milhões de euros na altura quando a Juventus o contratou ao Nacional do Uruguai. O Sporting, segundo a imprensa nacional, está disposto a chegar aos 3,5 milhões de euros, olhando para este guarda-redes como o sucessor eventual de Francisco Adam. É um guarda-redes que tem 1,89m, portanto um guarda-redes com uma boa estampa física, é um guarda-redes a quem apontam um bom futuro. Por falar em guarda-redes, saltamos para o Benfica, porque hoje, segunda-feira, já não sei se disse segunda-feira de manhã, quando comecei o podcast, mas hoje é segunda-feira. O The Sun, a imprensa inglesa, não é só o The Sun, mas o The Sun faz eco também disso, voltam a apontar o nome de Bernd Leno ao Benfica. Se bem se recordam, nós já falámos dessa situação há alguns dias, e novamente o guarda-redes alemão, internacional alemão, a ser apontado. Quais é que são aqui as novidades? É que o Benfica está a tentar baixar os 10 milhões de euros que o Arsenal quer pelo guarda-redes, até por causa do ordenado do guarda-redes. Portanto, o Benfica está a tentar não gastar tanto dinheiro na sua contratação para tentar eventualmente depois avançar para a sua... para depois tentar garantir um contrato ao guarda-redes. É um guarda-redes que dispensa apresentações, foi titular no Arsenal durante 3 anos, este ano foi relegado para o banco de suplentes e, portanto, aparece aqui esta possibilidade do Benfica avançar para a contratação do Bernd Leno. Ora bem, agora vamos falar aqui de uma novela que nós já devíamos estar a falar mais e certamente vai ser novela durante algumas semanas, que é a novela Darwin Núñez. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Ora bem, Darwin Núñez é o nome, é o grande nome no mercado nacional. E porquê? Porque naturalmente o Benfica está à espera de fazer um grande encaixe com o Internacional Uruguai. Vamos então às informações que vêm nesta segunda-feira. Manchester United, aparentemente o Man United é o grande concorrente, não é concorrente, é o grande favorito a garantir o avançado do Benfica. Não sabemos valores, ele tem uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros, tem-se falado de valores a rondar os 100. Ora, Jorge Mendes já está em cima da situação, a tentar, naturalmente, né, vendas grandes em Portugal têm sempre que ter o nome de Jorge Mendes, acho que até é mesmo está na Constituição ou qualquer coisa assim, e portanto aparece aqui o nome do Manchester United com Erik ten Hag. Espera-se um novo investimento para esta equipa do Man United para tentar reaproximar-se dos lugares de importância na Liga dos Campeões. Recorde-se que o Manchester United nem sequer conseguiu ir à Liga dos Campeões nesta temporada. Tem sido apontado muitos nomes, já vamos falar de mais um ou outro aí para a frente, mas um dos principais é Darwin Núñez. Ora bem, Darwin Núñez é naturalmente foi naturalmente o melhor marcador do último campeonato, 34 golos em 41 jogos, também 4 assistências. Vamos ver para que lado é que ele vai e quanto tempo é que vai demorar esta novela. Parece-me que será uma novela bem longa, porque também não é fácil vender jogadores por 100 milhões de euros vindos de Portugal. Ora bem, agora vamos aqui saltar por alguns clubes em Portugal. Falamos primeiro de João Afonso, vai renovar com o Santa Clara, o defesa central que termina contrato este mês, vai receber uma proposta para renovar aparentemente por mais um ano. Ele que está nos Açores desde 2019, na altura quando chegou de Guimarães, e portanto aos 32 anos vai cumprir pelo menos mais uma temporada, a 4ª temporada ao serviço do Santa Clara. É um jogador que fez muitos jogos desde que está no Santa Clara, 38, 29, 25, nem sempre foi primeira opção. Mas é sempre uma opção regular e é sempre um jogador que, a nível de balneário, tem sido visto como um pilar daquela equipa e, portanto, o Santa Clara vai dar novamente aí
uma possibilidade ao jogador, ele que é um dos capitães, de ficar mais um ano na equipa do Santa Clara. Saltando para Guimarães, vamos falar de Lucas de Vega, um médio brasileiro de 22 anos que pertence ao Barcelona, jogou no Barcelona B esta temporada, 29 jogos e 1 golo, esteve também no banco, se não estou em erro, numa partida do Barcelona A, digamos assim, não se estreou nunca por Barcelona, e está a ser apontado ao Vitória, o clube de Guimarães. Final de contrato, é um jogador que vai sair do Barcelona, ele já próprio anunciou que não vai renovar com a equipa catalã, está no Barcelona, fez toda a formação no Barcelona desde 2009, mas nunca jogou na equipa principal, e portanto é um jogador que aparece aqui associado ao Vitória, sendo que há outros nomes, também há outros clubes ligados a esta possível contratação. No que diz respeito ao Paços de Ferreira, o Granada aparentemente está interessado em André Ferreira, o guarda-redes do Paços, isto quem avança é o jornal A Bola. E porquê? Porque o Granada desceu, vai vender em princípio Luís Maximiano, que foi até um dos grandes, talvez o jogador com melhor época na equipa do Granada, e aparece aqui André Ferreira, que fez uma boa época no Paços de Ferreira, ele que até só foi titular porque o Jordi se lesionou no início da época, e esta situação entre o Granada e o Paços é uma situação que pode ser interessante porque o Adrian Butz, que é o avançado que foi titular na equipa do Paços na reta final do campeonato, é do Granada, nós já falámos aqui dele, da possibilidade do empréstimo ser prolongado ou não, e portanto esta questão do André Ferreira pode significar aqui evolução nos dois negócios, uma coisa junta, para que o Granada fique com o André Ferreira e o Butz que se mantenha no Paços, o Paços que tem naturalmente o Jordi para assumir a baliza esta temporada. Vamos ver o que é que vai acontecer. Muito rapidamente vamos até ao Boa Vista, dizer que há aqui a questão do Ricardo Mangas. Ora, o Ricardo Mangas esteve emprestado pelo Boa Vista ao Bordeaux. O Bordeaux tinha uma opção de compra, tem uma opção de compra de 1 milhão de euros para ficar com o jogador. Não é certo que o Bordeaux o vá acionar. Recorde-se que o Ricardo Mangas esteve envolvido no negócio do Musa e que por isso o Boa Vista garantiu mais 50% do passe do Ricardo Mangas. O Boa Vista só tinha 50% do passe, agora tem os 100%. O Bordeaux eventualmente poderá avançar para a compra do jogador para depois o vender. É um jogador que desceu de divisão com o Bordeaux, fez uma época ainda assim em termos individuais interessante, onde jogou 30 jogos e fez 3 golos, números interessantes, mas também não é certo que fique por lá na equipa francesa. Quem também não é certo que fique por Portugal é Cláudio Wink, um dos destaques deste Marítimo, 21-22, 32 jogos, 4 golos e uma assistência, está com muitos clubes interessados no futebol brasileiro, ele que vai entrar no seu último ano de contrato e o Marítimo quer naturalmente realizar aqui um encaixe com este jogador. É um jogador que fez realmente uma época muito, muito interessante, depois de uma primeira época um bocadinho intermitente, onde foi titular, mas as exibições não eram assim tão brilhantes. Agora, nesta segunda época, sim, foi um dos grandes destaques do nosso campeonato, ele que já representou grandes clubes no futebol brasileiro, Internacional, também o Vasco da Gama, portanto, clubes interessantes, e agora pode regressar, tem aí vários clubes brasileiros interessados na sua contratação. Famalicão está interessado no médio Jordan Olsgrove, falamos de um escocês de 22 anos que está no Celta de Vigo, jogou praticamente a época toda no Celta de Vigo B, apesar de já ter jogado no Celta de Vigo A, termina contrato com o Celta, em princípio não irá ficar, também não é certo se vai ficar ou não. Aparece aqui o nome do Famalicão interessado neste jogador, é um médio centro que rotação interessante, escocês, já passou pelo Reading, chegou ao Celta de Vigo em 2020, jogou 6 jogos na equipa principal, nesta época esteve sempre na equipa B, onde fez 35 jogos e apontou 4 gols. Ora bem, lá por fora, muita coisa temos aí para falar. Primeiro, a situação do Frenkie de Jong. Eu, a certa altura, esta é uma informação que já vem de alguns tempos, a possibilidade do Barcelona vender o Frenkie de Jong. Eu não acreditei muito que pudesse acontecer, porque acho que um jogador da qualidade do Frenkie de Jong, com a idade do Frenkie de Jong, faz todo o sentido, né, que o Barcelona construa o novo projeto com este tipo de jogadores, mas aparentemente não. O Barcelona poderá mesmo estar a tentar vender o jogador e o Manchester United aparece aqui, falam-se no negócio a rondar os 100 milhões, ele poderá ficar com um contrato absurdo em Manchester. É um jogador que já trabalhou com o Ten Hag, aliás, na grande época dele no Ajax 18-19, quando o Ajax chega às meias finais da Champions, é com o Ten Hag e o De Jong. O De Jong faz 52 jogos, 3 golos, 3 assistências nessa época.
E vamos ver se o Barcelona vai ou não vender aqui um jogador. Poderá ser para baixar os ordenados, mas não me parece que seja uma boa opção, porque falamos de um jogador jovem, de 25 anos, criativo, mas vamos ver. Esta época, 47 jogos, 4 golos e 5 assistências. Nota ainda para a questão do Lukaku, parece que o homem não se dá mesmo bem em Londres, nomeadamente no Chelsea, porque aparentemente quer sair do Chelsea para voltar ao Inter de Milão. Ele está disposto a reduzir o salário, não se importa de ser emprestado. Ele quer sair do Chelsea para rumar ao Inter de Milão. Portanto, é um jogador que foi campeão no Inter há 2 anos, ou na época anterior a esta que terminou. Depois foi contratado para o Chelsea na altura quando o Inter vendeu ali alguma série de peças para reduzir custos, e agora o nome dele volta a ser aqui associado. Por falar em Milão, o Milan não desiste de contratar Renato Sanches. Ora, fala-se aqui de um valor de baixo, entre os 15 e os 20 milhões de euros. E porquê é que é tão baixo? Porque o Renato Sanches termina contrato no final da próxima temporada com o Lille e naturalmente certamente não vai lá ficar. Ele vai tentar certamente dar o salto agora este ano. É um jogador que na época passada falou-se de grandes valores e grandes clubes, depois de uma época fenomenal quando o Lille foi campeão. Ele este ano, se bem se recordam, entrou na época lesionado, ainda assim fez 32 jogos, 2 golos e 5 assistências. E fala-se naturalmente aqui da sua possível ida para o Milan, um valor até bastante simpático de 15 milhões de euros. Para fecharmos, dizer que Isco é o mais recente jogador a sair do Real Madrid. Ele nas redes sociais já anunciou essa saída, termina contrato, vai sair. Falamos de um jogador qualidade inacreditável, mas que nunca, nesta reta final, nunca foi indiscutível em Madrid. Ainda assim, esta passagem do Isco pelo Real Madrid é absolutamente inacreditável. Entre 2013 e 2022 são 4 mundiais, são 4 Ligas dos Campeões, 3 campeonatos, uma Taça do Rei, portanto, grandes números. Vamos ver para onde é que vai o Isco. Este ano fez apenas 17 jogos e apontou 2 golos pela equipa do Real Madrid. O Real Madrid que também perdeu, como se sabe, o Marcelo. Depois, para fecharmos, Bayern Munique vai perder 2 jogadores. O primeiro é o Tolisso, final de contrato, não vai renovar com a equipa do Bayern de Munique. Esta época fez 22 jogos, 3 golos, 2 assistências. Ele na altura, em 2017, custou 40 milhões quando foi comprado ao Lyon. Agora vai sair a custo zero. Esteve 5 anos em Munique e ganhou 13 títulos, impressionante. E o outro que também vai sair, Robert Lewandowski, só dar esta pequena notazinha. Ele na concentração da seleção da Polónia para estes jogos agora da Liga das Nações disse basicamente isto: a partir de hoje a minha história no Bayern acabou. Portanto, se havia dúvidas sobre o que é que vai acontecer, o que é certo é que ele não vai ficar em Munique. Vamos ver se o Barcelona tem argumentos então para garantir Robert Lewandowski. Ora bem, estamos então finalizados. Tivemos então aquela pausazinha hoje, já vamos voltar com o formato normal, com o nosso vídeo. Portanto, sigam-nos nas redes sociais, sigam-nos no 00. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.